Vimos o que é prisma, quais os tipos de prisma, como eles podem ser nomeados e tudo mais. Hoje nós vamos ver as medidas relacionadas a um prisma ou a um sólido, né? Os sólidos em gerais. Quais são as medidas associadas. Vamos entender primeiro aqui uma definiçãozinha de superfície de um prisma. O que é a superfície de um prisma? Observem aqui, ó, que nessas figuras nós temos aqui 4 tipos de prismas, né? Aqui nós temos um prisma hexagonal, né? Observe aqui, o nome dele se dá devido à base, né? Na base aqui, ó, nós temos um hexágono, então aqui é um prisma hexagonal. Esse prisma hexagonal, observe o seguinte, ó. Nós vimos na definição de prisma que o prisma é uma figura formada por vários polígonos, né? É a junção de vários polígonos e a região limitada por eles, ou seja, nós temos aqui, ó, na base um hexágono, nas laterais nós temos retângulos. Mas o interior dessa figura também é considerado parte do prisma, né? Então imagine que isso aí é uma peça maciça, porque por dentro ela está toda, tudo que está dentro dela ali faz parte do prisma. Imagine que é um bloco de cimento nesse formato, ó. Então tudo por dentro tem o cimento. Então isso é um prisma, toda essa região no interior. Assim como esse outro aqui, ó, que é um prisma que um prisma triangular. Prisma triangular, um outro tipo de prisma. Nós temos na outra figura aqui, ó, um prisma pentagonal. Ó. Observe aqui, a sua base é um pentágono. E esse outro prisma aqui é um cubo. Né? Nós vimos também o tipo específico de prisma é o paralelepípedo, em que todas as suas faces são paralelogramos. E mais especificamente, o paralelepípedo reto-retângulo, que é o quê? Todas as suas faces são retângulos, todos os seus ângulos são de 90 graus, os ângulos entre as arestas. E mais específico ainda o cubo, que todas as faces são quadrados. Então aqui nós temos um cubo. Observe aqui, ao lado dessas figuras nós temos a planificação dessas figuras. O que é a planificação? É eu deixar em formato plano, o nome já diz, ó, plano. Então eu pego todos os polígonos que formam esse prisma e coloco ali planificado. Observem aqui esse prisma hexagonal. A planificação dele é isso aqui, ó. Aqui em cima eu tenho um hexágono de uma base, aqui embaixo o hexágono da outra base. E aqui eu tenho os retângulos que formam a superfície desse prisma. Então aqui nós temos a superfície do prisma. A superfície desse prisma é o quê? Quais são as figuras que formam? Eu tenho 2 hexágonos e 6 retângulos. Novamente, lembrando que eu falei para vocês que sempre a quantidade de lados do polígono que forma a base corresponde à quantidade de faces laterais do prisma. Né? Ó, se eu tenho um hexágono na base, o hexágono tem 6 lados. Então quer dizer que na lateral eu vou ter 6 retângulos. Nesse caso, porque é um prisma reto. Né? Mas se for um prisma oblíquo, 6 faces na lateral. Aqui eu tenho um pentágono na base, ó. Então significa que eu vou ter 5 faces laterais. Ó. Então aqui eu tenho 5 retângulos que formam esse pentágono e as 2 bases. Aqui eu tenho uma base triangular, ó. Então eu vou ter 3 faces laterais, que é o que nós temos aqui planificado. Ó. 2 triângulos, que são as bases, e 3 retângulos. E por último o cubo, ó, que é aberto, vai ser isso aqui, né? Ó. 6 faces quadradas. Observe que se você imaginar a gente fechando essa caixa aí, ó, vamos imaginar fechando isso aqui. Ó, eu vou levantar isso aqui, levantar isso aqui, levantar essa aqui e essa aqui, ó. Aí essa última aqui vem por cima, né? Ó. Quando eu levanto essa, ela fica mais para cima e fecha por cima aqui. Conseguiram imaginar o fechamento dessa caixa aí? Deu para imaginar mais ou menos como é que funciona a parada? Ó, esse aqui, ó, que é o triangular, ó. Observe que essa aqui vai levantar e essa aqui vai levantar e essa aresta aqui, ó, essa aresta vai se juntar com essa. Ó. Porque elas vão vir aqui, ó. Quando ela levantou, ela vai ficar isso aqui. A outra vai levantar e juntar aqui, ó. Consegui imaginar essas duas aqui, ó, essa e essa. Deu para ver, ó, como elas se juntam? Aí essa terceira aqui, ó, do meio, ela vai estar aqui, ó.
ligando as duas aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Aí em cima, ó, são os triângulos, ó. Em cima e embaixo, os triângulos que completaram. Nessa outra aqui é a mesma coisa. Observa, ó. Esse segmento aqui, ó, é essa face. Quando eu for fechando, ó, esse lado aqui vai ser isso aqui. E esse lado aqui vai ser esse outro aqui. Aí. Opa, peraí, verde não. Vou botar um verde em cima do verde. Esse lado aqui, ó, junta nessa aresta, esse nessa e esse nessa. Aí as figuras se fecham. E aí, nada? É a mesma coisa, ó, a mesma coisa do verde. A diferença é que aqui são só 5 lados, ó. 5 lados. Se você imaginar, ó, você vai ter aqui um pentágono em cima. E um pentágono embaixo. Aí, ó, um retângulo. Peraí, deixa eu desenhar de outra forma aqui. Pentágono de cima. Aí um retângulo da lateral está aqui, ó. É, mas ficou bem na escala, né? Ó, um vai estar aqui. Que é esse aqui, ó. Esse primeiro, né? Aí, ó, o outro vai fechar aqui, ó, o outro retângulo. Esse aqui. O outro aqui, ó. Nessa face bem aqui, ó. E eles vão preenchendo ao redor aqui, ó. Ó, esse aqui, aqui. Aqui eu tenho esse aqui. Aqui eu tenho aquele lá de trás. Aqui eu tenho esse. Por último, esse aqui. E 5 retângulos que estão na lateral. Observem, na própria figura aqui, a gente pode destacar na própria figura. Ó. Aqui eu tenho um retângulo. E tá aqui, ó. Aí os outros estão completando, ó. É outro. É outro. É como se eu imagino que você vai cortar em um pedaço, uma parte aí, ó. Vai passar a faca bem aqui, ó. Aí esticar ele, abrir. Aí formou essa figura aqui, ó. Eu tentei até achar uma animação com isso, mas não consegui encontrar a animação. Presencialmente é bom porque a gente leva material para fazer isso, né? A gente faz, corta algum papelão, alguma coisa. Mas assim, só à distância olhando, vai ter que usar a imaginação. Vou ver se eu acho algum vídeo na internet para falar sobre isso melhor, essa planificação. Mas o importante é que a gente entender o quê? O que é a superfície de um prisma? O que é a superfície de um prisma? Todos os polígonos planos, as figuras planas que formam esse prisma, né? Ó. Então aqui nós temos a superfície desse prisma aqui é formada por que tipo de polígonos? 2 hexágonos, que são a base, e 6 retângulos na lateral. Certo? Esse outro aqui, ó, é formado por a superfície desse prisma. Tem que figuras? 3 retângulos na lateral e 2 triângulos na base. Ok? E aí nós podemos calcular a área da superfície do prisma. Certo? A área da superfície do prisma. Porque se ela é formada por Pronto, voltou? As pilhas. Bem na hora que eu vi ali o negócio piscando ali, indicando que a pilha tava falhando, aí vocês falaram, me avisaram. Sim, voltando aqui, ó. Até aí tudo bem, né? Quanto à superfície de um prisma, que são as figuras planas que formam a superfície, né? E aí, cada figura dessa, qual é a medida associada
a figuras planas, nós temos perímetro e área, né? O que é perímetro? Perímetro é ao redor, ou seja, simplesmente a soma dos lados. E área é o quê? Área é a superfície ali, o quanto de superfície nós temos, né? Que é medida em que? Metros quadrados. Então, nós podemos calcular a área da superfície de um prisma. Como? Primeiro entendendo que o prisma possui duas. Nós podemos considerar duas superfícies para poder calcular a área de um prisma, que é a superfície lateral. O que é a superfície lateral? É aquela que é formada pelas faces laterais. Então, relacionada à superfície lateral, nós vamos ter a área lateral do prisma. O que é a área lateral do prisma? A área da superfície lateral. Por exemplo, nesse hexágono aqui, qual vai ser a superfície lateral do prisma? Esses 6 retângulos aqui, ó. Então, esse prisma ele tem como área lateral a área desses 6 retângulos. Ou seja, a área desses 6 retângulos somadas vai ser a área, a área lateral desse prisma. No caso do prisma triangular aqui, ó, qual é a superfície lateral dele? 3 retângulos. Então, a área desses 3 retângulos somadas é a área lateral do prisma. No caso do cubo, o cubo tem 6 faces quadradas, né? Então, a gente pode pegar quaisquer 2 faces e considerar como base. As outras 4 vão ser a superfície lateral. Então, a superfície lateral de um cubo é formada por 4 quadrados. Então, a área desses 4 quadrados vai ser a área lateral do cubo, que é o prisma, certo? Então, a área lateral é simplesmente a área das figuras que formam a lateral do prisma. Enquanto que a superfície total vai ser a superfície formada pelas faces laterais e as bases juntos, ou seja, o prisma todo. Então, a área total vai ser a área dessa superfície total, que é o quê? As figuras que formam a lateral junto com as figuras da base. Certo? Ou seja, nós podemos escrever que a área total de um prisma é calculada dessa forma aqui, galera. Ó. A área total de um prisma é 2 vezes AB, em que AB, vou colocar aqui, AB é a área da base e a L é a área lateral. Por quê? Olha só. Observe nessa primeira aqui, que é um prisma hexagonal regular. Eu tenho na superfície desse prisma o quê? 2 hexágonos que formam a base e 6 retângulos. Então, para eu calcular a área da superfície desse prisma, eu calculo a área desse hexágono, eu calculo a área desse outro hexágono e calculo a área dos 6 retângulos. E somo tudo, não é isso? Porque ele é formado por essas figuras, então basta somar a área de todas essas figuras. Só que nós sabemos que em um prisma, o prisma sempre possui 2 bases congruentes. Ou seja, se eu digo o seguinte, a base de um prisma é um hexágono, eu sei que tem 2 faces que são esse hexágono, não é isso? Um prisma possui sempre 2 faces como base, 2 faces congruentes. No caso aqui desse prisma triangular, ó, eu tenho 2 triângulos aqui que formam a base. Então, eu não preciso calcular a área dessas 2 bases separadas, porque eu sei que elas são iguais. Se eu calcular a área de uma das bases, eu sei que a outra tem a mesma área. Então, basta eu multiplicar por 2, que é o que está indicado aqui, ó. 2 vezes a área da base, porque são 2 bases. Então, eu calculo a área da base aqui, multiplico por 2, porque o prisma possui 2 faces, 2 bases, que são iguais. E aí somo com a área da superfície lateral. Ah, professor, então por que na área lateral você não colocou 6 vezes aqui a área do retângulo, né? Porque nós observa que no hexágono tem 6 retângulos. Mas porque nem sempre o prisma vai ter a mesma quantidade assim, ó. No caso do triângulo, é 3 vezes a área do retângulo. Já no quadrado, no cubo nós temos aqui, ó, 6 quadrados. Mas existem prismas que são oblíquos, né? Prisma oblíquo, ó. Um prisma assim. Aí já é diferente. Eu não vou poder fazer a mesma coisa que eu faço num prisma reto. Aí eu tenho que analisar a área das figuras e tudo mais. Certo? Então, a área lateral é simplesmente isso. A soma das faces que formam a lateral desse prisma. E a área da base é a área da figura que forma a base do prisma.
certo? Por exemplo, deixa eu olhar aqui. Coloquei nenhum exemplo aqui. Antes de partir, por exemplo, ó, o paralelepípedo e o cubo são um tipo específico, né, de prisma, como a gente já viu antes. Observem que a área deles também vai ser calculada um pouco diferente. Não diferente, é a mesma coisa, só que existe uma forma específica para eles, para facilitar, né? No caso aqui, ó. Ó, a área de qualquer prisma vai ser isso aqui. Por exemplo, se eu fosse calcular a área desse prisma aqui, galera. Desse prisma triangular aqui, ó. Como é que eu faria? Bom, primeiro eu ia calcular a área da base. Qual é a figura que forma a base desse prisma? Um triângulo. Então eu calcularia a área desse triângulo. Como é que se calcula a área de um triângulo? Quem lembra? Não, a área de um triângulo, né? Aqui já é outra coisa. Aqui já é lá que a gente aprendeu. Lá no fundamental. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. A sua base vezes a sua altura dividido por 2. Lembrando que é a base do triângulo, né? No caso de um triângulo equilátero, até que eu fiz um resuminho aqui pra gente, ó. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Só que quando nós temos um triângulo equilátero, o que é o triângulo equilátero? Que os seus três lados são iguais. Porque no triângulo, antes disso eu vou falar aqui, ó, no triângulo retângulo, um triângulo retângulo ou um triângulo qualquer. O que é a altura de um triângulo? É a distância de um vértice ao lado oposto a ele. Certo? Olha aqui, ó, nesse triângulo aqui, a altura desse triângulo é isso aqui, ó. Se aqui é a base. No triângulo retângulo, a base e a altura são os próprios catetos, porque eles são perpendiculares, né? Ó. Então, os próprios catetos são a base e a altura de um triângulo retângulo. Então, basta multiplicar eles e dividir por 2. Já no triângulo equilátero, não. Se eu tenho o valor do lado do triângulo, a altura dele é isso aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero é isso aqui. Então, seria essa altura vezes a base, que é isso aqui, dividido por 2. Porém, a maioria das vezes, quando a gente se encontra com um triângulo equilátero, ele não me dá a altura, ele dá apenas o lado. E aí a gente pode deduzir uma fórmula específica para o triângulo retângulo a partir dessa. Eu não vou demonstrar porque a gente vai perder muito tempo demonstrando fórmula. Vou colocar aqui direto a fórmula para um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero, que é o que a gente vai utilizar mais, porque geralmente os prismas, quando são triangulares, vem na base deles um triângulo equilátero, que é um prisma regular. Vocês lembram que é um prisma regular? Ele em que sua base tem todos os lados iguais. Certo? Então, esse prisma aqui, regular, quando é um triângulo equilátero na base, a área de um triângulo equilátero é isso aqui, ó. A área é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Quem é esse L? O lado do triângulo. Certo? Então, vocês já podem até anotar essa fórmula para decorar ela aí, ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área de um triângulo equilátero. Então, nós iríamos calcular aqui, ó, se aqui for um triângulo equilátero, nós iríamos calcular a área dessa base, que é igual a essa outra de baixo. E aí vamos calcular a área desse retângulo que forma a lateral. Se esse prisma aqui for um prisma regular, galera, se for um prisma regular, o que é um prisma regular? Que na base todos os seus lados são iguais. Significa que esses retângulos aqui, ó, seriam todos iguais. Se ele não for um prisma regular, esses retângulos serão todos diferentes, certo? Se os retângulos fossem todos iguais, você calcula a área de um desses retângulos, depois só multiplica por 3. Depois multiplica por 3, porque são 3, né? Ó. Se eles forem iguais, você calcula de 1 e multiplica por 3. Se eles forem diferentes, aí você calcula cada um, depois soma, essa vai ser a área lateral. E aí a área total do prisma é eu somar a área da base com a área lateral, certo? Daqui a pouco nós vamos fazer exemplos. Antes disso, eu vou falar sobre o paralelepípedo e o cubo, que são tipos específicos de prisma. Olha só, o paralelepípedo, como nós já vimos anteriormente,
é um prisma em que todas as suas faces são paralelogramos. Nesse caso aqui, nós temos um paralelepípedo reto-retângulo, né? Ó, todos os seus ângulos são 90 graus. Então, aqui nós temos todas as faces desse paralelepípedo são retângulos, certo? E aí, a área desse retângulo, desse paralelepípedo, é calculada diferente. Ela é calculada dessa forma aqui, ó. 2 vezes AB mais BC mais AC. Quem são A, B e C? As arestas desse paralelepípedo, as medidas. Ó. A aqui o comprimento, B a largura e C a altura desse paralelepípedo. Eu só não decorei essa fórmula. Você pode lembrar que é a mesma coisa, galera. Ó. Quais são as faces de um paralelepípedo? Eu tenho essa face aqui, ó. Essa face aqui. Que é o quê? Que figura é essa aqui? Eu circulei aí, ó. Essa face aqui da frente. Que figura é essa? É um retângulo. E como é que se calcula a área do retângulo? Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, ou seja, um lado vezes o outro. Quem é a base desse retângulo? O A. Qual o valor da altura desse retângulo aqui? Ó, essa aresta aqui é a mesma que o quê? Esse Czinho ali, ó. É esse C aqui, ó. Então a área desse retângulo aí, vou chamar de área 1, é base vezes altura, ou seja, A vezes C. Não é isso? E aí observe aqui, paralela a essa face, eu tenho outra face aqui, ó, que é igual, ó, lá no fundo, lá atrás, ó. Ó. Lá atrás eu tenho outra face que é igual a essa face. Concorda comigo? Não é isso? Então eu posso dizer, eu posso pegar isso e multiplicar por 2, porque são duas faces que tem isso aí. Aí eu vou destacar outra face aqui agora de vermelho. Ó, essa de cima. Essa de cima, que figura é essa aqui? Que figura é essa? Que polígono é esse? Outro retângulo, não é isso? Aqui, ó, outro retângulo. Outro retângulo. E quais são as medidas desse retângulo? Essa aresta aqui, ó, é A também, ó. Essa mesma aresta aqui, ó, é A. Aqui é A, ó. E essa aqui do lado é B. Ó, essa mesma medida aqui, B. Então quer dizer que a área desse retângulo 2 aí, ó, que eu marquei em vermelho, é base vezes altura, A vezes B. E aí eu tenho outra face aqui embaixo, ó, que é igual a ela, ó. Ó. Essa aqui de baixo é igual. E por último eu tenho essa outra face aqui, ó. Da lateral aqui, ó. Lateral. Outro retângulo. É outro retângulo, ó. Que tem quais dimensões? Vou chamar de área 3. Quais são as dimensões desse retângulo? B e C. Então a área dele é B vezes C. Ou seja, para eu calcular a área desse prisma, basta eu somar a área dessas faces todas. Então eu vou somar. Vou somar o seguinte, a área total desse prisma vai ser, ó, essa área 1, que é a frente aqui, eu vou pintar de azul a área 1 aqui, ó. Essa frente. Essa frente é a área 1. E é quanto? A vezes C, porque ó, é A vezes C aqui. Ó. Só que existem duas faces iguais a essa aí. Então eu faço 2 vezes A vezes C. Porque tem duas faces com essas medidas. E mais, a área 2 agora, que é essa figura de cima que eu pintei. Qual é a área dela? A vezes B. Porém, existem duas faces iguais com essas medidas. Então eu multiplico por 2. E
A outra face aqui da lateral, que a sua área é B vezes C. Porém, existem duas faces com essas medidas. Então, eu faço 2BC. Observe que eu tenho 2AC mais 2AB mais 2BC. Então, eu coloco esse 2 em evidência 2 vezes. E somo o que está aqui dentro. AC mais AB mais BC. E aí, está aqui a nossa resposta. A área desse paralelepípedo, que é a mesma coisa que está aqui. Só ficou trocado, né? AB mais BC mais AC. A ordem, quando é somado, não interfere, né? Soma não interfere a ordem. Certo, galera? Então, essa é uma fórmula específica para paralelepípedo. Mas se eu não lembrar da fórmula, eu posso pegar e sair multiplicando, calculando a área de cada face. Também não vai ser difícil. Certo? No cubo, a área vai ser isso aqui, ó. 6A ao quadrado. Por quê? O cubo, todas as suas faces são iguais no cubo. Ó. Eu digo o seguinte. Nós sabemos que o cubo ele é um quadrado. Então, se aqui é a aresta A, aqui também é A. Se aqui é A, aqui também vai ser A. Então, todas as arestas de um cubo têm a mesma medida que eu chamo de A. Então, quando eu calcular a área de um cubo, ele possui 6 faces iguais, não é? 6 faces iguais. Então, se eu pegar uma face aqui, ó, eu posso calcular a área de uma dessas faces. Eu pego somente de uma, calculo e multiplico por 6, porque são 6 faces iguais. Qual é a área dessa face aqui, ó? Se é um quadrado em que a aresta mede A, a área dessa face é A vezes A, que é A ao quadrado. Como eu tenho 6 faces iguais, então a área total do cubo é 6A ao quadrado. E quando nós temos um cubo, basta fazer isso. A área total de um cubo é 6A ao quadrado. E aqui eu trouxe um resuminho das principais figuras planas. Né? A área das principais figuras planas. Então eu vou mandar isso para vocês já deixarem anotado. Ó. A área de um retângulo. Aqui, ó, base vezes altura. A base é esse lado, a altura é esse outro lado. A área de um quadrado é o seu lado ao quadrado. A área de um paralelogramo, base vezes altura, que é a mesma coisa do retângulo. Porém, o paralelogramo, esse lado é inclinado. Ó. A altura é a distância. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui. E aí, dependendo da ocasião, se ele me der esse valor daqui e esse valor daqui, aí eu calculo pelo teorema de Pitágoras, né? A área de um trapézio, que é também o que nós vamos utilizar. O trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E de um losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aqui é a área de triângulos. Né? Eu estou passando por cima porque isso aqui é revisão, então eu vou mandar para vocês. Vocês peguem lá o papelzinho, anotem, certo? Para saber. Eu quero falar mais sobre esse aqui, que é um hexágono regular. Nós vimos que nós temos nas questões muitos prismas com base que é um hexágono regular. E aí nós precisamos saber calcular a área de um hexágono. Né? Hexágono regular, qual é o hexágono regular? Que todos os seus lados são iguais. Como é que eu calculo a área de um hexágono regular? Essa fórmula aqui, galera. Ó. Essa fórmula aqui. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Quem é o L? O lado do hexágono. Eu só não decorei essa fórmula, não consegui. Bom, vamos saber de onde vem essa fórmula. Se eu traçar as diagonais do hexágono, ó, todas as diagonais, observe que o hexágono ele forma aqui, ó, 6. Ele é a junção de 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. E aí, se você souber como calcular a área de um triângulo equilátero, calcula a área de um desses triângulos e multiplica por 6. Porque são 6, eu vou somar tudo, né? Multiplico por 6. Então, ó, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Isso aqui é a área de um triângulo equilátero, que é aquela forma que eu passei agora há pouco. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se você memorizar a área de um triângulo equilátero, a fórmula da área de um triângulo equilátero, para calcular de um hexágono regular também é a mesma coisa. Por quê? Basta multiplicar por 6. Pegar o valor do lado do hexágono
calcular na fórmula do triângulo equilátero e multiplico por 6. Certo? Então essa fórmula aqui vocês devem saber. Porque na verdade, ó, isso aqui, essa fórmula é essa mesma, só que simplificada. Eu simplifico aqui, ó, o 6 e o 4. Divido cada um deles por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, é a mesma fórmula, só que simplificada. Então, só que aí a gente acaba se perdendo se a gente quiser memorizar das duas formas. Então, você pode memorizar aqui a área do triângulo equilátero, L² raiz de 3 sobre 4. E se for um hexágono regular, eu pego isso e multiplico por 6.